Olá, tudo bem com você? Tá no ar mais um episódio do ETEC Sem Mistério. E chega mais porque esse episódio está imperdível. Hoje estou aqui com uma pessoa muito especial que trará um assunto muito importante e muito interessante. O nosso querido amigo e diretor, Márcio. Pessoal, boa noite. Obrigado, Ana, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vai ser uma grande alegria estar falando sobre as questões que envolvem a ETEC, o porquê que é importante estudar aqui, que diferença isso faz na vida dos jovens. Vai ser um prazer discutir todos esses temas com você. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, Marcinho. Nós agradecemos a tua presença aqui. Bom, teremos algumas perguntas para a gente dividir por tópicos e serão perguntas assim, simples, mas com uma grande importância. Vamos começar com, para você, qual que é a importância de você ter no seu currículo que você é formado em uma escola técnica? Isso muda na vida profissional das pessoas que passam por uma escola técnica? Ana, eu atuo já em escolas técnicas há 18 anos, né? Então eu tenho uma carreira de 18 anos trabalhando em escolas técnicas. Já trabalhei na ETEC de Itatiba, na ETEC de Atibaia e agora estou aqui em Montemor. Pela experiência e bagagem que eu tenho e pelo que eu pude observar e acompanhar da vida dos meus alunos, a ETEC faz sim uma grande diferença na vida dos jovens, porque ela oferece uma bagagem de conhecimento, de conteúdo e de vivência que é muito difícil você encontrar em outras escolas, mesmas de caráter particular, né? Quando você precisa pagar uma mensalidade muitas vezes cara, né, para estar estudando, a ETEC ela te oferece um ensino público, gratuito, de qualidade e uma série de oportunidades que muitas vezes você não encontra em outras instituições escolares. A exemplo aí de possibilidades de intercâmbio estudantil, cursos diversos fora daquele que você já faz cotidianamente, possibilidades de viagem. Então a ETEC ela abre uma série de portas, sem falar no que diz respeito aí à possibilidade de inclusão no mercado de trabalho por conta da qualificação profissional, que é um diferencial muito grande ofertado pelo colégio técnico. Então, estudar na ETEC é um grande diferencial para quem procura aí se diferenciar no mercado de trabalho ou também no meio acadêmico, né? Para aqueles que procuram ir para a universidade, faz toda a diferença estudar numa escola técnica como a ETEC. Nossa, isso é muito interessante, né, Márcio? Porque vemos o tanto de jovens que até estão deixando de fazer faculdade, porque um curso técnico hoje em dia, muitas empresas falam que está compensando às vezes muito mais do que às vezes uma faculdade. É um curso rápido, é um curso bem completo também. Eu me sinto assim no curso bem completo mesmo no curso que eu faço, e é algo que realmente já muda pra caramba a vida. Você pode estar fazendo ali o curso e já pode estar ingressando no mercado de trabalho, porque só a experiência que você já está tendo já conta como algo muito bom no seu currículo. E qual você acha que são os maiores desafios enfrentados pelas ETECs hoje em dia? Bom, os maiores desafios, na minha percepção, são os seguintes. Muitas vezes, a gente tem que fazer muita coisa com pouco recurso. Então, se a gente pegar o contexto geral de uma escola técnica, eu acho que muitas vezes a falta de recurso para fazer mais do que a gente queria em prol aí dos nossos alunos, de nossa comunidade acadêmica e dos professores também. Então, por exemplo, vai ter uma feira em outra cidade, a gente gostaria de ajudar com que todos os alunos fossem, participassem, e nem sempre isso é possível, né? Porque as verbas que chegam para nós são contadas e infelizmente elas não vêm para esse fim. Então eu acho que o maior desafio para as escolas públicas de forma geral e não apenas para as ETECs é lidar com uma quantidade de verba que é bastante contada, né? Bastante exígua. A gente faz muito com o que vem. Eu acredito que se viesse mais, a gente conseguiria fazer milagres aí, muitas vezes, né? Então, com certeza, pra gente, o maior desafio hoje é contar com uma verba que é muito miúda, muitas vezes, né? E não poder investir em outras coisas que a gente teria vontade de fazer, né, para realizar um trabalho diferente, mas a gente consegue dar conta do recado com o que a gente tem e a gente alcança vários resultados que são satisfatórios, né, que trazem resultados
importantes para os alunos, que deixam a imagem da escola bem vista frente à comunidade escolar, então a gente está satisfeito, mas se pudesse ter um pouquinho mais, acho que seria algo importante assim para nós. E agora, também queria saber um pouco sobre a parte do vestibulinho. Você acha que é importante fazer o vestibulinho? E você poderia também, se sua resposta for sim, se você pode dar uma explicada pra gente por que você acha que tem essa importância fazer o vestibulinho, mesmo que o aluno não passe na prova, qual é a importância só do aluno se dedicar a fazer a prova do vestibulinho? Fazer a prova do vestibulinho, mesmo que ainda não seja o momento de entrar na ETEC, eu acho que é um exercício muito importante de treinar, de conhecer e de se familiarizar com uma prova a qual o aluno vai fazer em algum momento para entrar aqui e estar presente aqui no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, para o aluno que está no ensino fundamental, mas que ainda não está no 9º ano, pronto para entrar ali no ensino médio, eu acho que ele se preparar fazendo as provas do vestibulinho, treinando, seja em casa ou mesmo quando tem o exame aqui como treineiro, faz toda a diferença. Por quê? Porque no dia em que ele vier para fazer a prova efetivamente, para passar e ser o nosso aluno de maneira efetiva, ele vai ter uma familiaridade com o modo como as provas são montadas, qual tipo de questão é trabalhada, quais são as competências, as habilidades que são exigidas desse aluno. Então, trabalhar essas dinâmicas e conhecer a prova, eu acho que é algo que é bastante importante. Se puder participar de uma prova como treineiro, também é bem legal, porque você tem a oportunidade de conhecer como funciona a dinâmica da escola no dia da prova. Então tá naquele momento de tensão, né? Antes do pacote ser aberto ali, abrir a prova, conhecer a prova. Eu acho que isso é muito legal. Então, para qualquer jovem que ainda não está na ETEC, mas que queira saber como é que funciona a prova, se familiarizar, eu aconselho plenamente pegar provas antigas, dar uma olhada, né? Ver ali qual é a dinâmica, o que é que está sendo cobrado e, se puder, fazer um vestibulinho como treineiro é uma experiência bastante importante. Ah, com certeza, né, Márcio? Até porque muitas pessoas se assustam só de saber que vai ser uma prova que vai ter muito conteúdo, que vai ter muita coisa, e às vezes muitos não passam pelo simples nervoso, né, de não estar preparado, né, achar que a prova é um bicho de 7 cabeças, e realmente não é, né? Tem que estar preparado, tem sim que estudar, porque é algo assim um pouco complexo, mas nada impossível de passar. E você acha que um software, né, ou algo tanto para aplicativo, tanto acessar de forma web, uma plataforma que tivesse abordando as matérias do vestibulinho, né, em forma ali de vídeo, de jogos, seria algo interessante para os alunos? Porque, claro, né, além da prova, também podemos explorar novas formas, até porque estamos na geração de tecnologia, vamos dizer assim. E muitos alunos não conseguem acompanhar, às vezes, por texto, por falta de ter foco, de conseguir ler. Você acha que algo, nossa plataforma, né, seria algo que ajudaria no estudo das pessoas? Ana, eu penso que sim. Quando a gente fala no aprendizado hoje em dia, eu acho que para que ele seja de fato efetivo, ele tem que ser interativo. E você precisa chamar a atenção dessa nova geração com instrumentos que realmente prendam, né, a atenção, que faça com que eles vejam aquilo que está sendo mostrado como algo interessante. Eu acho que vídeos, desde que sejam um pouco, né, não tão longos, né, são um caminho viável para se mostrar, né, ou como se preparar para a prova, o que estudar para a prova. Eu acho que é um caminho totalmente favorável, assim, que deve ser explorado. As mídias, né, de maneira geral, elas chamam muito mais atenção do que um texto escrito ou uma instrução única e exclusivamente. Então, acho que trabalhar com essa questão das mídias é importante. E aí você fala de aplicativo, eu fico lembrando que na época em que eu era adolescente, tinha lá o Show do Milhão do Silvio Santos. E na época, eu não sei se vocês sabem, mas tinha os CDs que vinham com o Show do Milhão dentro, né? Então tinha a voz do Silvio Santos, ele ia lendo as questões, e aí você escolhia ali a opção que você julgasse ser a correta. E era muito legal, porque você se envolvia no jogo, você ia passando as fases, como se você estivesse participando ali do programa. Então eu acho que essa maneira de você trabalhar com gamificação é uma maneira muito legal de aprender. E com certeza o aluno que está nessa idade aí de entrar aí do 9º ano para o 1º do médio, ou mesmo que esteja no técnico,
Se ele tiver um game ali onde ele possa trabalhar os conhecimentos que são cobrados no vestibulinho, por que não? Eu acho que é super válido. Uma maneira bem legal, assim, de aprender e estar fixando conteúdo, né? Ai, que interessante, Márcio, muito legal. Tem algo assim que a gente vê que desde sempre as tecnologias sempre, né, buscaram, de certa forma, atrair a atenção das pessoas. Porque crianças, por exemplo, você der um papel para ela ler, ou se você der algo assim mais colorido, um joguinho, algo que faz ali, que mexe com ela, né, algo interativo, ela com certeza vai para esse lado. Então, por isso que a gente pensa muito nisso, né? A gente passou também por esse processo, né, de estudar, de se preparar. Pra gente não foi ruim, né? A gente usou o método de prova mesmo pra poder estudar, só que a gente achou algo assim um pouco cansativo pra gente ficar lendo no dia a dia. Às vezes a mente já tava cansada, muita informação, muita preocupação. E às vezes se a gente tivesse, né, um site, algum tipo mais dinâmico de estudar, também teria sido algo assim muito mais fácil pra gente também. Uma maneira bem legal e divertida de aprender a estudar, até motivar, né, a pessoa a querer estudar mais, mostrar que dá pra você também juntar a parte da educação com a parte mais divertida, nada impede. E agora eu quero saber de você, se você pode resumir pra gente em uma frase, o que seria essa importância de uma escola técnica? A importância de uma escola técnica, pra mim, ela tá no fato de que ela é uma porta aberta para o futuro. Então, o estudante que chega aqui, ele se transforma ao longo do processo acadêmico, seja no ensino médio, seja no ensino técnico. A gente tem que ter a percepção de que o aluno vai entrar aqui no primeiro dia de aula e quando ele se formar lá no final do ciclo, ele vai ser outra pessoa, porque as oportunidades são inúmeras, né? E ele vai aprendendo a ser um sujeito autônomo, né? Ele vai adquirindo habilidades, seja aí de relacionamento interpessoal, seja para entrar no mercado de trabalho. Isso realmente transforma a vida das pessoas. São inúmeros os casos aqui, se eu fosse contar, a gente passaria um podcast todo aí falando dessas histórias, mas durante esses 18 anos aí de ETEC eu vi inúmeros casos assim, de alunos que tiveram suas vidas transformadas pelo simples fato de terem tido essa oportunidade de estudar no ETEC. Então, para qualquer aluno que tiver esse desejo, que tiver essa vontade, eu aconselho com certeza a apostar e estudar aqui com a gente. É um caminho assim que te abre janelas, portas, enfim, é um mundo enorme que você vai poder explorar a partir do momento que você estiver aqui dentro. Então é demais, assim, né? Eu sou até suspeito para falar. Que interessante. Então, você tá vendo, né? O tanto que uma escola técnica pode impactar na tua vida. Muito obrigado, Márcio, pela tua presença aqui no nosso podcast hoje. E você, fique ligado nas provas, se prepare para a ETEC e o ETEC Sem Mistério. Nós aqui estamos te esperando ansiosamente para estudar e se preparar para o vestibulinho. E este foi mais um episódio do ETEC Sem Mistério. E vem pra ETEC!